Então, legal, pessoal. Agora a gente já tem nossos tiros saindo conforme a gente quer. Então, quando eu clico, eu disparo um tiro na direção do mouse. Legal, mas ele ainda não está colidindo, ou pelo menos ele não parece estar colidindo. Ele passa, você vê que eles estão atravessando nossa nave e não está acontecendo nada. Isso porque a gente não adicionou nenhum comportamento de colisão nos nossos objetos, nem no nosso inimigo, nem no nosso tiro. Então, se a gente quer fazer eles colidirem, a gente precisa adicionar esse tipo de comportamento. Como a gente já viu, todo comportamento de um objeto dentro do nosso jogo, ele é definido por componentes. Então, se eu clicar no meu tiro aqui e vir no painel Propriedades, a gente tem todos os componentes que a gente já tem, e eu quero adicionar um novo comportamento nele, um novo componente. Eu quero adicionar um componente de colisão, ou um collider. E que collider que eu quero ver, que eu quero adicionar? Eu quero adicionar ou um box collider, se eu quero ele quadrado, ou um circle collider, se eu quero ele redondo, se eu quero um círculo. No caso do nosso tiro, eu acho que um círculo vai ficar melhor. Então eu vou adicionar um círculo. E ele tem aqui um novo componente. Na cena, a gente consegue ver que ele está aqui, que ele tem essa bolinha, mas está meio difícil de ver. Então eu vou aqui na nossa cena, com o botão do meio do mouse, com a bolinha do mouse, eu vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor. E com o botão direito, se eu clicar e arrastar, eu consigo mover a minha câmera do jogo sem mover nenhum objeto. Os objetos continuam no mesmo lugar, é só mover a câmera. Então, a gente está aqui, agora a gente tem esse círculo aqui em volta do nosso objeto. Esse círculo é o colisor, então sempre que ele encostar em outro colisor, ele vai disparar um evento. Mas ele está meio grande, né? Vamos dar uma editada nele? Então a gente pode vir aqui nas propriedades, em Editing, ou Editar, e agora apareceram essas bolinhas, esses marcadores em volta do meu círculo. Se eu clicar e arrastar, eu consigo aumentar e diminuir o tamanho do meu colisor. Então eu vou deixar ele bem justinho aqui, junto do meu tiro. Então, legal, meu tiro já tem agora um colisor. Mas lembra que a gente criou um conjunto de instruções que a gente chamou de prefab para nosso jogador conseguir atirar? A gente, por enquanto, só está alterando o nosso tiro que está na cena, que é esse objeto, tiro, que está escrito em azul aqui na Load Tree. Eu preciso salvar um novo conjunto de instruções. Aliás, eu não preciso salvar um novo conjunto. Eu preciso atualizar o conjunto de instruções, o molde que eu tenho, para esse molde também ter um collider, ou um colisor. Porque se eu buscar na minha pasta Assets aqui embaixo, e trazer ela para a cena, eu vou criar um novo tiro. E nesse novo tiro, a gente pode ver que ele não tem o colisor. Ele não existe nesse colisor ainda. Ele não tem a bolinha, ele não tem o componente. Para salvar essas novas instruções para um objeto, para atualizar essas instruções, eu vou no objeto que eu alterei, então o tiro que tem o colisor que a gente alterou, e clico em Save, aqui no painel Propriedades. Assim que eu salvar, o meu conjunto de instruções foi salvo. E esse daqui, que é o objeto que a gente já tinha criado, que a gente criou para ver se o conjunto de instruções estava certo ou não, ele não foi atualizado, mas a gente pode vir aqui em Go Back e atualizar ele. Pronto, agora ele também tem o collider, o colisor. Então, eu já criei um colisor para o meu tiro, agora eu preciso criar um colisor para o meu inimigo. Eu quero destruir ele, afinal. Então, eu vou vir aqui no inimigo, clicar nele, de novo, lá embaixo, Add Component, ou adicionar novo componente, um componente do tipo Collider, e dessa vez eu vou adicionar um Box Collider, porque eu quero ele quadrado. Então, Box Collider. E aí, de novo, a gente consegue ver que o meu inimigo está com essa caixa com a borda verde, mas com um fundo bem azulado. E aqui embaixo a gente tem o Box Collider. Eu também posso clicar em Editar e aumentar e diminuir o tamanho desse colisor. A gente pode, inclusive, mover ele, deixar ele para fora do nosso objeto ou mais centralizado do jeito que a gente quer. Então, legal. Eu tenho o meu colisor no meu tiro, nas minhas informações, né, no meu molde para criar um tiro novo. Então, todo tiro que a gente criar, quando a gente clicar, já vai ter esse colisor, e eu tenho meu colisor dentro do meu inimigo. Então, vamos testar nosso jogo? Eu vou deletar esses dois componentes aqui, esses dois tiros, porque eu não preciso mais deles. Então, vamos deletar eles e vamos dar um play no nosso jogo. Então, legal, temos aqui nossa nave, ela está andando, ela atira, e a gente tem o nosso inimigo. Se a gente atira nele, o nosso tiro está um pouco devagar. Vamos aumentar essa velocidade dele? Então, de novo, traz um tiro para a tela para a gente criar e editar ele. Vamos aqui no componente tiro agora e vamos aumentar a velocidade dele para 5, só para ele andar mais rápido. Vou salvar, porque eu quero atualizar o meu molde, atualizar meu conjunto de instruções. E agora esse daqui a gente pode deletar.
Então, deletar e vamos dar um play. E agora eu atiro, ele está andando mais rápido e ele atravessou meu inimigo. Nada aconteceu. Vamos ver nosso inspetor. Aparentemente a gente também não tem nenhum erro. Então, o que está acontecendo? Acontece que alguns objetos, alguns componentes, alguns módulos da Cocos são desabilitados por padrão, porque eles consomem muito processamento. Então, no caso de objetos que têm física, colisão e algumas outras propriedades que requerem muito processamento, a Cocos preferiu deixar ele desabilitado para, se a gente não utilizasse, ele já não consumisse processamento. A gente precisa avisar a Cocos que a gente está usando esse tipo de componente. Quem está atirando, por enquanto, é o jogador. Então, eu vou fazer o jogador avisar a Cocos e falar, olha, eu estou precisando usar a propriedade de colisão de vocês. Então, eu vou abrir o meu script de jogador. E no método onload, a gente vai avisar a Cocos que a gente quer usar o sistema de colisão deles. Para isso, a gente vai ter que chamar o diretor da Cocos. Então, cc.director, que é ele que controla tudo isso. Eu vou falar para ele que eu quero pegar o sistema de colisão dele e ativar. Então, eu vou buscar o meu sistema de colisão. Então, get collision manager. Então, o gerente do sistema de colisão, esse é um método, e eu vou falar que eu quero ativar ele. Então, enabled igual a true. Eu quero ativar esse sistema. Tem outro passo que a gente esqueceu de fazer. Na verdade, a gente não fez ainda. Quando o nosso tiro encostar em um novo colisor, quando o componente colisor do nosso tiro ou do nosso inimigo encostar em qualquer outro componente do tipo colisor, ele vai disparar um evento. E esse evento a gente precisa registrar como a gente quer tratar ele. Então, vamos no nosso script do tiro e aqui embaixo, vamos apagar esses comentários que a gente também não está usando. Embaixo do método onload, eu vou falar para ele que eu quero receber um evento de colisão. Como ele é um evento da própria Cocos, eu só preciso chamar um método que a Cocos chama pra gente. Então, nesse caso, é o onCollision enter. Ou seja, quando acontecer uma colisão, ele vai chamar essa função, esse método. E esse método recebe dois parâmetros. O outro objeto, o primeiro parâmetro é o outro objeto com quem eu colidi, então é o outro. E o segundo parâmetro é uma referência à minha própria instância, então a eu mesmo. Então, eu vou chamar de eu. Então, esse é o evento que a Cocos vai chamar quando o nosso colisor colidir. Vamos imprimir alguma coisa no console? Só para saber se está colidindo ou não. Console.log e vamos falar colidiu. Colidiu. A gente salva. Então, se a gente vir aqui, der um play, abrir nosso inspetor e atirar na direção do nosso inimigo, colidiu. Conforme o tiro vai passando, ele vai imprimindo colidiu 1, 2, 3, 4 vezes conforme a gente previu, conforme a gente quis fazer. Então, legal, a gente já está sabendo a gente já reconheceu que está colidindo. Agora, o que a gente quer fazer quando colidir? Quando colidir, a gente quer destruir tanto o meu inimigo quanto o meu tiro. Para fazer isso, a gente vai ter que chamar a função destroy ou destruir. Então, quem que está recebendo nosso evento de colisão é o próprio tiro. Então, vamos aqui nele, onCollision enter, quando a colisão acontecer. O meu parâmetro é o outro, com quem eu colidi, eu vou destruir ele. Então, outro.node.destroy. Vamos destruir ele. E eu vou destruir a mim mesmo. Como eu recebo por parâmetro, eu.node.destroy. Então, eu vou me destruir também, porque não tem mais função, eu já atingi meu alvo. Destroy. E agora, a gente deve ver tanto a nossa nave quanto o nosso tiro sumindo. Então, é só tirar. Legal, os dois sumiram, a gente já destruiu eles. Só que a gente só tem um inimigo por enquanto. Vamos criar mais inimigos?